Na vida, antes que o jogo comece, já existem papéis sendo definidos. Traidor, fiel, observador. Olá, meu nome é Eduardo Ermelin e hoje a gente vai falar sobre o reality show The Traitors. Um reality show que está fazendo sucesso ao redor do planeta e que vai ganhar uma versão para o Brasil logo mais, no próximo ano ou até 2027. Assim que eu assisti esse reality show, eu consegui identificar algumas coisas que são muito importantes e a gente vai destrinchar esses pontos aqui. Se você é uma das pessoas que gosta de autoconhecimento, analisar comportamentos, conflitos, seja para você mesmo em seu dia a dia ou para construir narrativas interessantes, fica que vai ser bastante interessante. O primeiro ponto que eu queria trazer é sobre os papéis que são definidos na trama. No jogo, são selecionados 20 pessoas e eles são divididos entre traidores e os fiéis. Nesse ponto, já acontece um grande conflito entre as pessoas, porque esses papéis exigem que cada um dos participantes tenha comportamentos diferentes. E esse é um ponto que a gente consegue relacionar no nosso dia a dia. Se a gente analisar a maneira como a gente socializa, todo mundo veste um papel, seja do empresário, do chefe, do funcionário, do pai, da mãe, do amigo, todo mundo tem um papel. É meio como se cada um tivesse uma expectativa sobre os papéis que são definidos, tanto na sociedade como também dentro do jogo, onde muitos conflitos acontecem em detrimento das expectativas que são criadas sobre como a pessoa deve ou não se comportar diante daquele papel que foi estabelecido. No jogo, existem dois objetivos, um para cada papel. O primeiro deles, para os fiéis, são que eles têm que chegar até o final e identificar cada um dos traidores antes de receber o grande prêmio do reality show. No outro, os traidores têm que literalmente eliminar cada um dos fiéis para conseguir conquistar o dinheiro no final do reality. E isso já gera também um outro conflito, porque objetivos diferentes acabam interferindo na maneira como as pessoas se relacionam e como elas conversam, inclusive, entre elas. Entre mentiras, jogo mental e outros tipos de ações são realizadas ao longo de todos os episódios, fazendo com que esses objetivos entrem em conflito o tempo todo. E é por isso que é muito interessante ver que dentro de uma narrativa ou dentro da nossa própria vida, a gente consegue ver esse mesmo ponto sendo uma interferência no nosso dia a dia. Por quê? Porque nosso chefe, por exemplo, tem um objetivo que às vezes é distinto do nosso. Nossa mãe, nosso pai, nosso amigo não necessariamente vai ter os mesmos objetivos que nós temos e por isso acabam gerando conflitos. Mas o que também não quer dizer que o objetivo ou até o papel definam uma pessoa como ela é. Às vezes, essa pessoa está se comportando exatamente como é esperado para aquele papel ou para aquele objetivo que ela ou ele decidem atingir. Ao longo de cada episódio, eles são brindados com diversos desafios. Muitas das vezes são desafios mais físicos ou que envolvem trabalho em grupo. E é nesse momento onde mentir, ludibriar, fingir acabam surgindo com maior frequência. E tudo atrelado ao objetivo que cada um dos papéis tem dentro do jogo. Esse propósito, ele tem como identificar quem são os traidores e os traidores enganar os fiéis. E ao longo destes desafios, o objetivo é usar estratégia, ter cautela em como você se comporta, o que você fala em especial, são coisas que vão definir o seu jogo e vão impactar a sua relação com as outras pessoas no decorrer das atividades. Além, é claro, de todos eles serem incentivados ou com dinheiro ou com uma segurança para não serem eliminados. Então tudo isso gera ainda mais conflitos, porque se uma pessoa não vai atrás de uma proteção para ser eliminado, ela pode soar como se ela já fosse protegida pelo fato de ser uma traidora. Então tudo isso acaba conflitando dentro dessa narrativa e que geram ainda mais especulações de todos aqueles que estão participando. Já falamos de papéis, objetivos e desafios, mas o que mais gera conflito são as expectativas, porque dentro dessa narrativa, cada um espera do outro um comportamento diferente.
Só que isso é muito engraçado, porque na nossa vida mesmo, a gente faz isso o tempo todo. A gente utiliza de exemplos que a gente já viveu, ou comportamentos que nós teríamos, e colocamos estes comportamentos como uma verdade para que as outras pessoas tivessem também. E isso gera muito conflito, seja na nossa vida, ou sendo também em qualquer narrativa literária, de filme, qualquer uma delas. Porque isso entra em conflito com a parte comportamental das pessoas e acabam fazendo com que muitos dos participantes levem as coisas muito para o lado pessoal ou até emocional, entendendo ou identificando ou acreditando que aquele comportamento é para prejudicá-las num nível pessoal mesmo e que não necessariamente está atrelado ao jogo. E isso, novamente, acontece com a gente. Porque quando a gente olha para as relações, muitas das vezes a gente sofre com esse mesmo erro de levar as coisas para o lado pessoal, sendo que na verdade elas foram simplesmente uma reação, uma ação que a pessoa teria dentro daquele contexto, que nem sempre a gente consegue enxergar. Então os pontos de vista que cada participante tem é muito individual e não dá às vezes para que você identifique na pessoa um comportamento de traidor ou um comportamento de mentira simplesmente porque a pessoa reagiu ou porque a pessoa falou alguma coisa que para você soa como uma inverdade, por exemplo. E isso acontece bastante no programa e que gera muitos conflitos que são interessantes ao longo de toda a narrativa. Agora, quando nós analisamos o comportamento dos participantes no decorrer do reality show, a gente consegue identificar que não existe um comportamento correto para jogar esse jogo. Da mesma forma como não existe um comportamento correto ao longo da nossa vida. A gente pode ter comportamentos que são corretos ou incorretos e que nos cabe fazer essa análise o tempo todo. Então, o jogo nos mostra muito isso, que às vezes a gente tem um comportamento ou uma reação diante de uma coisa que pode ser prejudicial a nós ou pode nos ajudar, inclusive. Só que a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber como utilizar isso da melhor forma possível e que não prejudique a gente ao longo do nosso objetivo, ao longo da nossa expectativa daquilo que a gente busca conquistar nas nossas vidas, né? Por fim, o que elimina um participante dentro desse jogo não é o erro, mas sim o julgamento. É por meio do julgamento que toda a discussão acontece. Eles sentam numa mesa redonda e começam a apontar dedos como se eles tivessem certeza de alguma coisa. E na verdade, eles não têm. E isso a gente consegue ver em vários momentos no decorrer de um episódio. A gente consegue ver o quanto eles não têm certeza ou segurança do que eles estão falando e que gera ainda mais conflito diante dessa narrativa, que acabam influenciando outras pessoas a seguirem caminhos muitas das vezes errado, eliminando pessoas que são inocentes ao invés de identificar quem é o traidor que está manipulando aquele jogo. Em algumas temporadas, os próprios traidores conseguem dissimular muito bem todo o jogo, fazendo com que a atenção seja voltada para pessoas que nem têm a ver com o que está acontecendo, ou que nem arquitetou aquele tipo de jogo. Enquanto, em outras temporadas, os próprios traidores são vítimas de seus próprios comportamentos, muito por meio do julgamento que eles fazem dos outros, trazendo uma atenção que para eles acaba sendo prejudicial. E o mais legal é que todos esses pontos do reality show The Traitors, eles têm muito a ver com a construção de uma narrativa, com a construção de qualquer história que você acompanhe. Por quê? Porque ela envolve todos os elementos que são importantes. Existem os personagens, existem os papéis que cada um tem, existem os desafios e objetivos que cada um encontra ao longo da sua narrativa e principalmente dos conflitos,
que são causados por comportamentos, julgamentos, reações e diversas expectativas que eles colocam entre eles dentro do jogo e sobre tudo que está acontecendo. Isso é um prato cheio no momento de construção de uma narrativa interessante e que te prenda. Então, ao longo do próprio reality show, a gente já consegue ver separação de atos, quando que você tem um primeiro ato, quando você tem um segundo, quando você tem um terceiro, o que faz com que qualquer um que esteja querendo aprender sobre narrativas ou que queira entender um pouquinho desse universo, utilize desse reality show para se inspirar em como os seres humanos interagem por meio de conflitos e como isso também pode te incentivar a escrever suas próprias histórias. Mas, se você não é um escritor e só gosta de acompanhar, também é um prato cheio para você entender outras coisas, não só do universo do reality show, mas também de como nós, seres humanos, interagimos dentro de nossa sociedade. Até porque o reality show é apenas um pequeno universo dentro do nosso mundo. Nem sempre as pessoas conseguem separar quem elas são do lado externo, no mundo real, com a pessoa ou as pessoas que elas se propuseram a ser dentro do reality show. O que faz de The Traitors ser tão interessante é que ele não é sobre o jogo, ele é sobre nós, porque os papéis, desafios e julgamentos não vivem só na tela. Eles fazem parte de toda boa história e de toda a vida que se arrisca a ser contada. Se você gostou deste conteúdo tanto quanto eu me diverti fazendo, curte esse vídeo, comenta e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!